pergunta que eu quero iniciar, ela vai mais ou menos nessa direção. Como confiar em Deus quando as coisas não dão certo, ou não vão de acordo com aquilo que a gente planejou, ou aquilo que a gente esperou? Sabe, esse tipo de pergunta, ele aparece em diversos momentos na nossa vida, na caminhada da nossa vida. Desde uma oração que a gente coloca diante de Deus e a resposta vem diferente daquilo que a gente imaginava. Ela pode vir naquela situação, a gente trabalha, se dedica, se esforça, faz todo o possível, mas de repente esse trabalho, esse esforço, essa dedicação parece que é em vão, porque tudo que a gente faz parece que não acontece da forma como a gente imagina, da forma como a gente espera. A gente pode até... Acontece essa pergunta quando a gente busca ajudar o nosso próximo, pode ser aquele próximo mais próximo, né, dentro de casa, ou até aquele que a gente não conhece, e ao invés de receber gratidão, a gente recebe ingratidão. Sabe, quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, muitas vezes a gente coloca diante de Deus e diz: Senhor, não era para ser assim. Não foi isso que eu pedi. Sabe, quando a gente olha para esse texto de Mateus 11, 25 a 30, a gente reflete sobre pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Cansadas de carregar pesadas cargas, pesados fardos. Mas aqui a gente logo vai perceber que não é esse cansaço físico, naturalmente, que o texto está falando. Agenda cheia, rotina pesada. Claro que tem, claro que está presente, mas não é só isso. Às vezes a gente pode estar bem, externamente, a gente trabalha, a gente sorri, a gente faz as coisas, mas lá no fundo a gente sente um cansaço que é diferente. Não é apenas um cansaço que uma noite bem dormida resolve, é aquele cansaço que vem de uma angústia, de uma preocupação, de um medo, de uma aflição, que a gente muitas vezes não tem nem como colocar em palavras, mas esse cansaço está ali, junto de nós. E é por isso, não sei se você está passando por um cansaço assim, se você está vivendo algo parecido, ou se você já viveu. Nesse momento está relembrando dessa caminhada. Eu quero convidar para a gente olhar para esse texto de Mateus 11, e olhar para um convite muito amoroso do bondoso Deus. Muito simples, mas amoroso. Venham a mim. Venham a mim, vocês que estão assim cansados. Mas antes de a gente entrar nesse convite amoroso de Deus do venham a mim, não só é necessário, mas é importante a gente entender o que está sendo dito antes desse convite do venham a mim. Que na semana passada a gente fez a leitura do final do capítulo 10, texto difícil. O pastor André trouxe justamente aquele texto que Jesus diz: eu não vou vir trazer paz ao mundo, eu vou trazer espada. E os membros da família vão ficar divididos uns com os outros. Difícil esse texto. Por ser seguidor de Jesus, naturalmente vai trazer divisões, não porque Jesus deseja divisões, mas porque isso faz parte da caminhada do cristão. Segui-lo significa carregar o seu nome, aonde nós estivermos. Só que a gente não leu esses versículos do início do capítulo 11, mas são muito importantes quando a gente entende esse cansaço, esse fardo e o descanso que Deus nos dá. Quando a gente olha ali no versículo, fala sobre todo o trabalho de João Batista, mas ali no versículo 18 e 19, Jesus ele faz uma comparação. Ele diz assim: João Batista ele veio, mas ele não jejuava, não bebia vinho, e todos diziam: ele está dominado por um demônio. Agora o Filho do Homem, muito obrigado, né? O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: vejam, esse homem é um comilão e um beberrão, é amigo dos cobradores de impostos, de outras pessoas de má fama. Porém, pelos seus resultados, que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Então, Jesus faz uma certa comparação entre João Batista, entre o próprio Filho do Homem, que é o próprio Jesus, mas, na verdade, ele está dizendo para pessoas que o rejeitavam: nada está bom, não adianta isso ou aquilo. O problema não era João Batista e não era Jesus, mas o coração humano, que depois da queda, é natural que o ser humano rejeite
as coisas de Deus. E logo depois, então, se a gente vai no versículo 20 em diante, a gente tem as palavras duras de Jesus sobre 3 cidades: Betsaida, Corazim e Cafarnaum. E essas cidades, elas viram sinais claros da presença de Deus, da presença de Jesus, fazendo milagres e sinais, curando, falando a respeito do reino. Mas o que a gente percebe aqui é que muitos estavam com o coração fechado. Então, em certo momento, ele vai dizer assim: é mais tolerável no dia do juízo para Sidom, Tiro, Sidom e Sodoma, do que para aquelas cidades que viram seus milagres e não se arrependeram. É claro que muitos que estavam ali, que ouviram, que estavam até mesmo nessas cidades, ouviram esse chamado e seguiram esse chamado a viver a fé cristã. Mas muitos, e acho que esse é o ponto aqui, rejeitaram o seu nome, rejeitaram Jesus. E aqui o que a gente pensa, naturalmente, perguntas surgem: o que aconteceu de errado? O que aconteceu de errado? Será que Deus não está no controle? Por que Deus não fez nada? O próprio Jesus foi para essas cidades e muitos o rejeitaram. Não só João Batista, mas o próprio Jesus. Se a gente olhasse numa perspectiva humana, a gente perguntaria: o que deu de errado? O que ele fez de errado para que muitas pessoas não viessem a crer? Tente se colocar no lugar de Jesus. Você trabalhou, você se dedicou, você deu tudo de si. E no fim, ao invés de aceitação, você tem rejeição. Se fosse você, como é que você reagiria diante disso? Não sei, ficaria chateado? Talvez, isso aqui não vale mais a pena. Talvez eu pensaria: eu tentei, eu fiz minha parte, agora Deus chega. Não tem mais aonde e o que eu possa fazer. Só que a gente para pensar, isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Olhe para onde a gente vive, as pessoas com que a gente convive. Muitas vezes pais dizem assim: eu já tentei tudo, de tudo, agora não dá mais, agora chega. Ou a gente olha num contexto, não só família, pais e filhos, mas num contexto de irmãos, irmãs. Não, já tentei de tudo para reconciliar, agora chega, não dá mais. Ou às vezes no contexto de congregação, líderes, eles ficam tão cansados de que tentam e muitos parece que não vai, as coisas ficam travadas. Pastores, há uns anos atrás, foi feita uma pesquisa de quantos pastores se sentem sobrecarregados. E chega um momento que eles fazem? Desistem. O coração humano natural é esse. A gente tenta, busca, faz, insiste, trabalha, mas se não vem o resultado que a gente espera, a gente desiste. Numa perspectiva humana, talvez esse ministério de Jesus, retratado aqui no capítulo 11, seria de fracasso. E a resposta que talvez a gente esperaria de Jesus fosse desistir, ou pelo menos reclamar diante de Deus. Mas essa não é a reação de Jesus, mas ele faz diferente. O que ele nos convida, o que ele faz, na verdade? Ele ora. Percebem que quando a gente inicia o versículo 25 agora, tendo esse contexto, ele nos chama a atenção, porque ele fala assim: naquela ocasião Jesus disse, nessa ocasião, tudo aquilo que a gente comentou agora: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço. Te agradeço. Para mim, essa primeira parte, são palavras significativas, mas desafiadoras. Significativas porque a gente pode lembrar do Salmo: em todas as ocasiões eu te louvo a Deus, em todas as situações eu te agradeço a Deus. É significativo isso, mas desafiador porque a gente coloca na nossa vida, na nossa caminhada, a gente diz: não sei se eu consigo agradecer e louvar em todas as situações. E aquilo que sai da boca de Jesus não é rejeição, mas é oração. Porque ele confia que o Pai está no controle, que Deus Pai está no controle, mesmo diante de um aparente fracasso. E depois de agradecer, o que Jesus faz? Se a gente continuar essa leitura, ele continua fazendo a mesma coisa que estava fazendo.
Ele estava pregando o reino de Deus, estava convidando pessoas a descansar. E o capítulo 12, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vai falar sobre o sábado. Sabá, que significa o quê? Descanso. O termo sábado, sabá, significa descansar. Então ele continua convidando as pessoas a descansar nele, ou descansar em Jesus. Às vezes, e é sobre esse ponto que eu queria pensar um pouco mais com vocês, né? Sobre fé, não é confiar quando tudo está certo, quando tudo está de acordo com os nossos planos e de acordo com aquilo que a gente espera. Fé é continuar olhando e confiando em Jesus, mesmo quando as coisas não estão dando certo, ou não estão de acordo com aquilo que a gente acha que é merecedor, o que a gente acha que deveria estar acontecendo. Em outras palavras, a gente poderia dizer em oração: Pai, eu não entendo teus planos, eu não sei daquilo que está acontecendo, eu não sei dar explicação para isso, mas eu confio. Por quê? Como diz lá o versículo, como Jesus orou: Tu, ó Senhor, é o Criador do céu e da terra. Tu, ó Senhor, és o meu Criador. E Tu criaste a minha vida e sustenta a minha vida. Por isso, ó Senhor, eu confio em Ti, eu oro a Ti. Mas esse versículo ele continua, e ele diz assim... Não, antes de a gente continuar esse versículo, nesse contexto, né, às vezes na vida cristã somos moldados a situações que não estão de acordo com aquilo que imaginamos. A gente olha para a caminhada da nossa vida e diz assim: você criou seus filhos na fé, mas muitas vezes eles não estão na fé. Você serviu numa comunidade, como líder, como pastor, mas muitos não responderam aquilo que você se dedicou e trabalhou para fazer. Olha, são tantas situações aqui que a gente poderia mencionar. E eu penso que muitos que fazem isso, eu coloco aqui com aqueles que fizeram com responsabilidade, com fidelidade, com o evangelho, né? Às vezes a sensação, na conversa que muitas vezes a gente tem, é de frustração. Que talvez o fato de eu não ter tido o resultado esperado foi porque a gente errou de alguma forma. E a resposta muitas vezes é desistir. O que a gente faz com essa frustração? Familiar, pessoal, mas também comunitária muitas vezes. O que Jesus está nos ensinando a fazer nesse texto de hoje? É abandonar? Não. Primeiro é colocar em oração. E quando colocamos em oração, a gente diz: eu não consigo, ou isso não depende de mim, mas eu confio no Teu cuidado, Senhor, na minha vida. Muitas vezes a gente não tem o que fazer. E aí vem um versículo, continuação desse versículo que diz: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Nem todo mundo conhece ou entende quem Jesus é e o que Ele faz por nós. E aqui tem um contraste muito interessante, porque ele diz: os sábios e instruídos não conhecem, mas aqueles que não têm instrução. Naturalmente, a gente pensaria que aqueles que são mais sábios e instruídos seriam os primeiros a captar, porque eles conseguem identificar, ler nas entrelinhas, já tinham as promessas, já conheciam todas as coisas, mas não os sem instrução. Só que aqui, acho que tem um detalhe que chama atenção. Acho que essa tradução, ela, entendida dentro do contexto, ela funciona, mas talvez a gente poderia pensar nesse sem instrução. Primeiro momento seria aquelas pessoas que de repente não tiveram uma formação como outros, né, e não tiveram uma formação, no nosso contexto hoje, uma graduação específica, né? Mas aqui uma pessoa sem instrução são crianças. Aqui até poderia ser traduzido como um bebê de colo. Agora a gente olha para os bebês que estão aqui no eles não têm condições de argumentar, de racionalizar, de colocar assim: olha, de repente eu posso fazer diferente, de repente eu posso fazer melhor, de repente eu posso fazer alguma coisa para mudar a situação. Não, qual que é a ideia aqui? Jesus, ele revela aqueles que se colocam como dependentes, como aqueles que precisam ser cuidados, precisam ser abraçados, porque sozinhos eles não têm condições de fazer isso. Não é uma ou duas vezes que ao longo da narrativa bíblica a gente tem que Deus esconde daqueles que são os sábios e instruídos,
porque eles tentam por si mesmos achar soluções. Mas eu revelo para aqueles que não são sábios e instruídos. Em outras palavras, ele não está falando nada de conhecimento, de que não é bom que a gente busque o conhecimento, se dedique ao conhecimento, mas ele está falando aonde eu coloco a minha confiança. Se eu coloco a confiança em mim mesmo, o Espírito Santo não revela a ação do Espírito, o Jesus na nossa vida. Mas se a gente se coloca como dependentes da graça de Deus, então Ele revela e entrega esse presente maravilhoso que a gente tem aqui. Então vem um convite maravilhoso na continuação, no versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, que eu lhes darei descanso. Jesus chama aqui os cansados. Em outra tradução, aqueles que estão sobrecarregados. E nós vamos ter tirado sobre nós essas cargas. Quem sabe, assim como no tempo de Jesus, hoje também, eu acredito que muitos de nós estamos cansados. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, pastor, estou cansado. Ou a gente diz assim, um para o outro, estou cansado, não aguento mais. Parece que as cargas que estão diante de mim, os problemas que estão à minha volta, estão muito pesados. Eu não consigo carregar isso tudo sozinho. De fato, a vida após a queda, a vida na criação, é uma vida difícil. É uma vida pesada. Mas Jesus ele não fala assim, olha, resolva teus problemas, tire as suas cargas e depois venha e siga-me. Ele não fala isso. Ele diz assim, simplesmente, venham. Venham. Venham como vocês estão. Romanos, foi lido pelo Mateus hoje, nos ensina algo muito importante. O peso, a carga, ela não vem da rotina pesada, do trabalho, das agendas cheias ou de qualquer outros infortúnios que a gente tem aqui na nossa vida. Sabe qual que é a maior carga, o peso que está sobre os nossos ombros e que nós não conseguimos carregar sozinhos? O apóstolo Paulo diz com muita clareza, são os nossos pecados. Nós não conseguimos carregar os nossos pecados. O maior fardo é o pecado, é a culpa diante de Deus, é tentar viver como se a verdadeira paz dependesse de nós. Por isso, o descanso que Jesus promete não é uma pausa de tempos em tempos, não é uma semana de férias, um mês de férias, um ano de férias. Não é esse descanso específico que Jesus está nos trazendo e nos ensinando aqui, nos dando aqui. Sabe qual que é o descanso verdadeiro? É do perdão dos seus pecados, é da reconciliação com Deus. Isso vocês não têm como conseguir por vocês mesmos. É isso que Jesus está falando, que Ele entrega e dá para aqueles que se colocam como pequenas crianças, que simplesmente estão de braços abertos, correndo aos braços do Pai, que precisam disso, que não tem como buscar por si mesmo outra forma de receber esse perdão e essa nova vida diante de Deus. E aí então a gente indo para o final desses versículos tem um convite maravilhoso. Então sejam meus seguidores. Aprendam comigo porque sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso. Somente Jesus pode receber aqueles que estão cansados, esse cansaço do pecado e sobrecarregados, porque Ele é aquele que nos oferece o cuidado, nos sustenta, nos conduz. Ele nos convida a aprender a viver com o Pai, diante do Pai. Aprender a não confundir o sofrimento com ausência ou com abandono. É aprender a continuar fiel e confiando e até mesmo agradecendo, mesmo quando as nossas orações não são respondidas. Os deveres que eu exijo de você, diz Jesus, são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Esse é o último versículo desse texto. Mas não é um versículo fácil de a gente absorver. Porque ele está dizendo que os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E quem estava aqui na semana passada, ou quem ouviu o pastor André compartilhar na semana passada sobre o que significa seguir a Jesus, não é algo fácil. Se a gente entender também dentro do contexto, é uma boa tradução, mas talvez aqui a gente poderia pensar um pouquinho diferente. Aqui não está falando a ideia de fácil, difícil, de que é moleza, eu consigo fazer. Joga para mim. Eu resolvo. Não, não é nessa perspectiva.
Os deveres que Deus exige de nós são suave. A ideia de é bom, é gentil, é agradável. Na verdade, a gente pode dizer, é um contraste que não é um peso, porque a gente pensa em carga como um peso, algo ruim. Mas Jesus não está dando algo ruim para nós. Ele está dando algo agradável para nós. Ele está colocando sobre nós uma carga sobre nós que é boa, que é leve, que é suave, que é gentil. Por quê? Porque Ele mesmo é bom, que Ele mesmo é humilde, que Ele mesmo é gentil, que Ele mesmo é manso. Porque Ele faz isso justamente para nos dar esse descanso, esse alívio. A carga de Cristo não oprime, mas alivia. A carga de Cristo não condena, mas salva. Por isso é esse convite especial que Deus faz: venham a mim. Esse caminhar com Jesus tem implicações e nos coloca numa carga que é leve para carregar. Se por um lado Jesus quer que a gente aprenda dele, eu não sei se esse descanso é algo ensinável, como se eu dissesse e entregasse para vocês aqui, para vocês descansarem, vocês precisam fazer isso, isso, isso. Não, esse descanso é um presente que Ele nos dá pelo meio do seu sangue na cruz, que foi derramado por você. E no terceiro dia Ele ressuscitou para proclamar a todas as pessoas, para vocês poderem descansar nessa paz e nessa promessa. Agora vamos voltar à pergunta inicial. Você lembra da pergunta? Quando as coisas não acontecem como planejado, o que a gente é convidado a fazer? Jesus nos convida a olhar para Ele e a ouvir esse convite: venham a mim, venham a mim. Mas como Deus nos convida? Ele nos convida a que a gente possa ir a Ele como você está, como nós estamos. Só que a pergunta que surge dali: como é que você está? Você está com medo? Você está preocupado? Você está aflito por alguma coisa? Como é que você está? O que está passando no teu coração? Quais são as suas angústias? Quais são as suas frustrações? Você tem alguma frustração que você carrega na vida? Que você pediu, que você orou, que você se dedicou, que você buscou, mas não recebeu? Você tem alguma frustração? Como é que você está? E quando a gente entende que Deus nos convida assim como vocês estão, assim como nós estamos, lembre-se que o Senhor é o bondoso e humilde. E o que Ele nos convida? Assim como vocês estão, tragam isso para o altar. Coloquem isso diante de Deus. Entreguem ao Senhor. Lembrem-se do Salmo: confie nele e o mais Ele fará. Entregue a sua vida ao Senhor, mais Ele fará. Tá, e depois? E amanhã? E durante a semana? O que eu vou fazer? Jesus nos convida a continuar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, dentro das suas vocações. Se você estava orando pelo seu filho, continue orando. Se você estava passando por uma dificuldade e você está orando por alguém, continue fazendo. Continue presente junto com a sua família, continue servindo na tua igreja, continue exercendo o perdão, assim como você foi perdoado, continue amando assim como você foi amado, continue conduzindo e entregando a graça de Deus, assim como a graça de Deus alcançou o teu coração. O que fazer depois que a gente entrega ao Senhor? Continue caminhando com Ele, continue servindo, continue vivendo a nova vida. Certamente, as cargas da vida continuarão. Certamente as cargas da vida continuarão. Vocês continuam pagando as suas contas, vocês terão os problemas habituais que vocês têm. Precisarão continuar criando seus filhos, conversas difíceis ainda precisarão acontecer, a igreja precisará de vocês, precisará, porque o ministério da palavra precisa continuar ativo e atuante, o trabalho exige responsabilidades, a doença ainda machuca, a saudade ainda aperta. Jesus não diz que nada mais pesará, mas Ele diz que por causa do perdão que Ele dá a vocês, essa carga é leve.
porque a maior carga, o peso maior, já foi pago. Lembre-se, seus pecados estão perdoados. Não por aquilo que vocês fizeram, mas como pequenas crianças, vocês se colocaram hoje diante de Deus, no altar, e receberam o perdão de Deus. Que esse perdão, dado e entregue a vocês, como um presente hoje, possa conduzir a vocês descansar nessa promessa. Sim, um dia essas outras cargas que habitam na nossa vida e que estão presentes na caminhada, enquanto estamos aqui, um dia elas vão ser coisas velhas, como diz o apóstolo Paulo, essas coisas vão passar. Morte, dor, aflição, tudo isso vai passar. Um dia, sim, a gente vai descansar na presença do Senhor plenamente. Mas nós já temos isso, na caminhada com Jesus, hoje e sempre. Ele diz para você hoje, com o seu cansaço, com a sua história, com os seus pesos, com as suas perguntas, ele fala assim, eu estou com vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça e a bondade de Deus continue fortalecendo e conduzindo para que a gente possa entregar nas mãos de Deus aquilo que nos pesa e voltar para casa, confiando e vivendo essa paz e esse descanso nas nossas vidas. Amém.